alunos do primeiro projeto de xadrez da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui quem fala é o Neri. E hoje vamos continuar nossa aula de preparação de torneios. Hoje vamos falar sobre o repertório de aberturas. Para definir esse termo, primeiro precisamos corrigir alguns constantes erros que muitos jogadores cometem de forma incisiva. Um desses erros é a troca constante do repertório. Muitos jogadores, quando vão atingindo níveis mais intermediários, avançados, até mesmo um nível próximo à maestria no xadrez, constantemente pecam na troca de suas aberturas. Deixo aqui um conselho que ouvi de dezenas de mestres: não estude somente as aberturas, estude o xadrez no geral. Hoje jogo defesa francesa, amanhã siciliano, depois de amanhã escandinavo, outro dia carocano, outro dia pique. E essa história não tem fim, né? Infelizmente, conheço muitos jogadores que possuem essa realidade. Simplesmente, após a primeira derrota que eles têm diante aquela abertura, ele troca ela. Simplesmente, ele coloca em sua mente que aquela não é uma boa abertura, não é uma boa defesa. E esse é um erro muito constante, né? E um erro muito grave. Simplesmente, de vez o jogador corrigir os seus erros, ou seja, analisar o grande erro da partida, ele coloca a culpa em sua defesa, em sua abertura. Mesmo que às vezes tenha saído de forma perfeita na abertura. A abertura lhe deu até uma grande vantagem. Mas caso ele perca aquela partida, que seja em um final muito simples, que seja em um golpe tático simples, a culpa é colocada na defesa ou na abertura. Então esse é um dos erros mais constantes que vejo muitos jogadores cometer. O ex-campeão mundial cubano José Raul Capablanca dizia: estude finais. Em minha opinião, essa afirmação está corretíssima. Porém, por experiência, assim como estou dizendo, 90% dos jogadores fazem exatamente o oposto. De experiência própria, né, já vi vários jogadores que conhecem dezenas de variantes de abertura, mas quando entram num simples final teórico, são incapazes de conseguir a vitória. O exemplo do final simplesmente é só para demonstrar a falha de só estudar as aberturas. Um outro exemplo também pode ser temas estratégicos, né? A pessoa, assim que acaba aquela fase da abertura, aquela fase que a pessoa decorou as jogadas, ela se vê em um mundo escuro, ela se vê perdida. Simplesmente ela não sabe que movimento fazer, né? Ela não sabe que plano seguir. Ou mesmo o jogador se vê perdido a cálculos simples de 2 ou 3 lances. Simplesmente ele é incapaz de calcular a posição, de enxergar o que está acontecendo. Então, muitos jogadores se vê
estudando a abertura a todo momento, decorando as jogadas, preparando armadilhas. Porém, o conhecimento geral do xadrez sempre está a segundo plano. Então esse é um dos grandes erros que eu vou comentar adiante. Então, como devemos estudar as aberturas? A preparação do repertório deve ser feita através da análise dos seus próprios jogos. Quantas pessoas que conheço em torneios que não analisam seus jogos logo após ter jogado o torneio, ou mesmo durante o torneio, né? Essa pessoa se torna uma vítima de uma armadilha ou golpe que sofre em uma partida posterior. Ela simplesmente deixando de fazer aquela análise, em um próximo torneio, que seja num próximo mês ou alguns meses após, até mesmo anos, a pessoa acaba levando o mesmo golpe, cometendo os mesmos erros, né? E simplesmente ficando no seu mesmo nível. A pessoa nunca vai estar evoluindo. Um exemplo de como você deve analisar suas próprias partidas, eu vou usar a variante Tarrache da defesa francesa como exemplo. Na defesa francesa, variante Tarrache, vejamos esse seguinte exemplo aí no seu tabuleiro. Após o movimento E4, E6 das pretas, D4 das brancas, D5 das pretas, as brancas jogam cavalo para D2. Esse movimento de cavalo D2 caracteriza a variante Tarrache da defesa francesa. As pretas continuam com o movimento de cavalo para F6. As brancas jogam E5. As pretas jogam cavalo de F para D7. As brancas movimentam seu bispo para D3. E as pretas movimentam C5. As brancas C3. As pretas cavalo para C6. As brancas cavalo para E2. As pretas fazem a ruptura central. O peão de C captura o peão de D4. E as brancas fazem o movimento de C por D4. Até esse momento, eu conhecia essa variante. Essa variante Tarrache, né? Simplesmente eu fui iniciar essa variante quando eu tinha nada mais, nada menos de 6 anos de xadrez. Após 6 anos que eu fui aprender isso que eu estou falando aqui para vocês hoje. Ou seja, após 6 anos jogando, né, aprendendo com a experiência, né, sem instrução, né, simplesmente lendo através de livros, pesquisando na internet, né. Então, a grande vantagem da gente ter, né, um instrutor, um professor, né, é que simplesmente ele vai ser um facilitador, né? Ou seja, esses 6 anos que eu demorei para aprender uma simples variante poderiam ter sido muito mais curtos, né? Como vocês que estão aqui hoje aprendendo. Então, eu conheci até esse momento
esse lance F6 já era uma novidade para mim. Então, esse foi um simples exemplo de uma partida. Adiante, eu vou mostrar essa partida analisada lance a lance. O porquê de cada um desses movimentos, de vez simplesmente serem decorados. Ou seja, analisando completamente todos os meus jogos de torneios, né? Meus jogos amistosos com algum amigo, que pode ser algum jogo entre vocês, alunos do projeto de xadrez da UFA, né? Pings, partidas relâmpagos, jogos de internet, principalmente muitas plataformas de internet hoje em dia nos oferecem, após a partida jogada, a, a cópia do jogo. Você simplesmente pode copiar a partida e salvar a partida em uma plataforma de análise. Um exemplo, o Chessbase, que foi citado pelo professor Alexandre na aula de informática aplicada ao xadrez. Então, continuando, um mês após esse primeiro jogo, joguei este outro, que foi jogado em 2009. Dessa vez eu vou analisar lance a lance com vocês. Iniciando nossa análise, então a partida seguiu E4, E6, D4, D5. Entendendo nossas jogadas iniciais, né? Tanto o branco quanto o preto procura dominar o centro com os peões, né? E abrindo o jogo para os seus bispos. As brancas jogam cavalo D2, né? Uma forma diferente de resolver o problema que as pretas colocam para o branco resolver, né? As pretas ameaçam simplesmente capturar o peão de E4. Então as brancas teriam as opções de capturar o peão ou avançar o peão. Porém, as brancas simplesmente mantêm a tensão do centro, jogando o cavalo para D2. As pretas, da mesma maneira que as brancas, mantêm a tensão central e jogam o cavalo para a casa F6. As brancas, nesse momento, avançam o peão. O cavalo das pretas é ameaçado e as pretas recuam o cavalo para a casa D7. Então, cavalo de F para D7. Cavalo de F para D7 tem o objetivo de defender o nosso cavalo, né? E o cavalo ser um apoiador na ruptura central, né? O branco tem um forte centro, do qual o objetivo das pretas vai consistir em quebrar este forte centro. Como quebrar esse centro? Através de jogadas como C5 e jogadas como F6. Então, as pretas vão minar o centro branco. Esse será o plano das pretas. As brancas continuam seu desenvolvimento, principalmente, né, com as peças do rei, bispo para D3. As pretas seguem o objetivo de minar o centro branco com C5. As brancas apoiam o centro que está sendo atacado
As brancas não querem perder sua vantagem de espaço no centro. Observe que o peão de E5 é uma peça que restringe um pouco o jogo das pretas. O peão de E5, ele está passando, né, em cima do território branco. É uma peça que invadiu o território das pretas. Tecnicamente, teriam as 4 primeiras fileiras pertenceriam ao território das brancas e as 4 fileiras adiante ao território das pretas. Então o peão E5 já é um invasor, né? Então as brancas têm grande interesse em manter esse peão no território das pretas, né? Então se as brancas não jogarem o peão para C3, que apoia esse forte centro, fizerem uma outra jogada fraca, como a jogada de peão toma peão, esse peão de E5 simplesmente se torna uma grave fraqueza, né? Simplesmente vai cair nas armadilhas das pretas. Então, a jogada C3 é indispensável para a posição. As pretas seguem com o cavalo para C6, aumentando a pressão diante o peão de D4. As brancas prosseguem seu desenvolvimento, defendendo o centro. Mais uma defesa no peão de D4. Nesse momento, as pretas fazem uma jogada muito importante, que é a troca central. Elas fazem o peão de C toma o peão de D4. Por que essa jogada das pretas? Por que elas fizeram essa troca central? Porque agora as peças pretas vão dispor da coluna C aberta para a sua torre de A8 jogar. Observem nas setas que agora a torre de A8 já possui essa excelente coluna para jogar. Vejamos que essa posição a torre ainda não possui alguma coluna no tabuleiro para jogar. Após a troca central, a torre tem um bom território. Então, após as brancas tomarem o peão de D4, as pretas seguem seu plano de quebrar o forte centro branco. As pretas jogam F6. Mais uma jogada dentro do plano de jogo que eu estou dizendo. F6. Se o branco simplesmente capturar o peão, as pretas retomam com o cavalo e as brancas não têm mais aquele incômodo na posição das pretas. Não existe mais incômodo. Então vejamos que cada lance da posição, ou seja, cada lance de uma variante, de uma abertura, seja ela qual for, corresponde a uma estratégia geral. Então você tem que seguir um plano. Não decore as jogadas. Siga um plano. Continuando, nessa posição, né, o branco poderia, né, seguir, né, com peão toma peão, cavalo toma e roque, né? Seria uma forma de jogar essa posição bem simples, uma forma comum, né? Porém aqui o branco dispõe de uma jogada bem interessante, que já é uma jogada de ataque. O branco percebe a diagonal do rei das pretas fraca, né? E percebe também algumas das fraquezas que vimos na nossa aula de tática com cálculo. E o branco procura aproveitar essas fraquezas. Essa fraqueza que estou dizendo é a peça solta. O peão de E6 das pretas é um peão solto. Então as brancas procuram unir
a peça solta com a diagonal enfraquecida. Vejamos agora como exemplo a jogada cavalo para a casa F4. O cavalo para a casa F4 ameaça o peão da casa de E6 e também haverá alguns cheques diante a diagonal do rei das pretas. As pretas encontram uma jogada que defende o peão de E6 com ganho de material. As pretas jogam cavalo toma D4. O cavalo defende o peão de E6 e agora as brancas jogam dama cheque. As pretas têm que jogar de forma forçada o rei para a casa E7, pois se movimentarem o peão para G6 é uma jogada muito fraca, porque elas levarão um golpe tático, devido à torre ser uma debilidade. A torre preta está solta. Então, as brancas possuem nesse momento a jogada cavalo toma G6, ameaçando um ataque a descoberto na torre através da jogada cavalo H8. As pretas tomam o cavalo, bispo toma peão cheque, o rei movimenta para E7 e antes de capturar a torre, o branco joga a simples jogada peão toma peão de F6 com cheque, obrigando as pretas a tomar de cavalo. E agora sim as brancas tomam a torre. Então, concluímos que não é possível jogar o peão para G6. Então, as pretas é forçada a jogar rei para E7. As brancas seguem nessa posição com a jogada cavalo G6 exclama cheque. Percebam que as brancas realizam um ataque duplo na torre e no rei. E se o rei movimentar, novamente ele entra na diagonal diante da dama. Então obriga as pretas a capturar o cavalo das brancas. Após capturar o cavalo das brancas, antes de capturar a torre, o branco, para não perder seu peão de E5, captura em F6 cheque. As pretas capturam com o cavalo e dama captura H8. Após dama captura H8, as pretas tentam fazer uma jogada para prender a dama das brancas na coluna H. As pretas jogam o rei para F7 e pretendem jogar cavalo para H5, mantendo a dama branca fora de jogo. As brancas seguem com roque. As pretas jogam E5 e agora vamos avaliar essa posição.
branco possui vantagem material de uma qualidade. Ou seja, o que seria a qualidade? Antes de definir o que seria a qualidade, pergunto a vocês qual o plano das brancas nessa posição após o movimento de E5. Analisando essa posição, o branco adquire essa tal vantagem material de qualidade que eu estou dizendo, ou seja, as brancas possuem uma torre por uma peça menor, que seria um cavalo ou um bispo. Vejamos no diagrama. Observe que no diagrama as pretas perderam uma de suas torres. Em troca, as pretas possuem um cavalo extra. Então, essa perca da torre para o cavalo se chama de vantagem de qualidade para as brancas. Portanto, analisando essa posição, o branco adquire uma vantagem de qualidade. Em compensação, as pretas possuem um desenvolvimento mais acelerado e um forte par de peões no centro. E continuo a pergunta: qual o plano de jogo das brancas para aproveitar essa vantagem? O plano de jogo das brancas é simplesmente terminar o seu desenvolvimento o mais rápido possível, procurar bloquear os peões centrais das pretas. Veja que esses fortes peões já vão ser um grande problema para as brancas, principalmente o peão da casa D5, que é um peão passado, pois não possui peão branco para defender o seu avanço. Portanto, é muito importante o branco bloquear os peões centrais do preto. E devido à sua vantagem de qualidade de torre por cavalo ou torre por bispo, as brancas devem buscar um final vitorioso, pois nos finais a torre é superior ao bispo ou ao cavalo. Então, na partida, o branco joga uma jogada épica, uma jogada muito inesperada para muitos jogadores de níveis intermediários ou nível mais baixo. O branco joga cavalo F3. Por que essa seria uma jogada tão inusitada, tão inesperada? Porque simplesmente o branco oferece uma troca de cavalos que vai abrir o seu roque. O que vocês acham? Essa jogada das brancas vai ser boa ou má? Simplesmente o movimento do cavalo para a casa F3 corresponde a todos os objetivos que eu disse anteriormente. Cavalo F3 é uma das formas de desenvolver as peças mais rápido possível. Ou seja, o peão de G, que aparentemente
está abrindo o roque das pretas, ele está segurando, ou seja, bloqueando o peão, os peões centrais das pretas, além da troca dos cavalos ser um ótimo benefício para as brancas no sentido de buscar um final vitorioso. Ou seja, quando falamos de repertório de aberturas, lembre-se, não foque em decorar as jogadas, mas sim em entender as jogadas. Este lance de cavalo para F3 foi uma jogada que realizei no ano de 2009, simplesmente seguindo os princípios que eu tinha aprendido com o xadrez, ou seja, eu nunca fui um jogador muito forte na abertura, porém, eu sempre procurei entender os princípios de cada jogada. Então, simplesmente baseio o meu treinamento de aberturas com as análises dos meus próprios jogos, né? Vendo partidas referências, né, dos grandes jogadores da atualidade, né? Nisso a gente vai encontrar, né, na Mega Base, em um Chessbase, né, nos informadores, que são os excelentes materiais para poder ver as partidas de referência. Ou seja, quando você faz análise minuciosas de suas partidas, aí que você vai estar aprendendo muito. Então aqui encerro o tópico de aberturas. Estratégia voltada para os resultados. Jogar pela vitória ou jogar pelo empate? Qual das duas opções a seguir? Devemos sempre jogar pela vitória. Porém, o empate nunca é um mau resultado. Em algumas circunstâncias, como exemplo, quando você simplesmente sente que não está muito bem, está cansado, né? No intuito de desviar de alguns adversários, né? O empate, nos dias de hoje, é muito utilizado pelos grandes mestres. Exemplo, nos torneios dos grandes mestres top do mundo, muitos não se incomodam em empatar a primeira rodada, pois simplesmente, caso um dos jogadores inicie o torneio com uma derrota, ele poderá se sentir abalado psicologicamente. Ou seja, se eu tiver uma boa posição que me dê condições de buscar a vitória, eu vou buscar a vitória. Mas se eu não caio em uma posição muito agradável, não custa nada simplesmente empatar, né, para estar muito melhor no outro dia, né, e aí sim, totalmente disposto a buscar a vitória. Então, o empate ele pode ser usado em algumas seguintes estratégias. Como um exemplo, se você é um jogador que tem 1800 de rank, né, que seria o rate, você simplesmente, para colocar como método, você irá buscar a vitória contra todos os jogadores. Mas você pode se limitar a dizer para você: vou ganhar de todos que são abaixo dos 1800 pontos, né? Os jogadores acima de 1800, se eu empatar, já será um bom resultado, que poderia te gerar mais confiança. Essas estratégias, entre outras diversas que estou citando, são algumas coisas que você poderia utilizar, né, o empate. Porém,
aconselho sempre jogar pela vitória. Como Keres diz, né? Quem não arrisca nunca ganha. Psicologia enxadrística. A psicologia, né, assim como os tópicos de toda essa aula de preparação de torneios que estou citando, em todo momento entra a questão psicológica, né? Então, resumindo, se você quer jogar uma boa partida, se você quer fazer um bom torneio, procure primeiro resolver aqueles problemas possíveis, né, que não vão te deixar de cabeça quente. Então, esses são um dos temas que a gente vai abordar a todo momento, né? Então, simplesmente você tem que estar de cabeça fria, né? Procurar resolver seus problemas com a namorada, com a sua esposa, né? Organize seu horário para você poder simplesmente jogar um bom torneio, né? Continuando esse tópico de psicologia enxadrística, né, entra um tópico muito importante: como lidar com a derrota, como se comportar diante de uma derrota, né? A derrota no xadrez é algo que é devastador, né? Simplesmente a autoestima, dependendo da forma que aconteceu a derrota, aquela partida que você estava ganho e simplesmente perdeu pelo tempo, ou que a partida entrou num relâmpago, entrou num ping, né? E você perdeu, você entregou uma peça, né? São derrotas devastadoras que mexem muito com o psicológico do jogador. Então aqui vai uma dica muito importante para o jogador, que entra na aprendizagem decorrente da derrota. Use cada derrota como um aprendizado, ou seja, coloque para você que se eu perder uma partida, eu necessito de aprender algo. Eu, com o passar do tempo, aprendi muito a lidar com a derrota. Ou seja, se eu tiver uma derrota, que vai ser muito comum no xadrez, perdemos muitas partidas, né? Quando eu tenho uma derrota, simplesmente eu gosto de tirar alguma lição. Ou seja, se eu aprender algo decorrente àquela derrota, o mais que ela me chateia, me serve de consolo. Agora, quando eu perco alguma partida com algum erro que eu já sei qual foi o motivo, alguma coisa que eu já tentei corrigir, geralmente sim, essas chateiam bastante. Então fica essa dica: use a derrota como um aprendizagem. Lembre-se, derrotas vão vir sempre. Então eu tenho que aprender algo com elas. Simplesmente isso vai ajudar na sua evolução enxadrística, né? E também para a sua vida. Porque na vida, infelizmente, temos muitas percas, né? A todo momento. E temos que saber lidar com elas. Concentração. Evite distrações, preocupações adversas na competição. Exemplo: muitos jogadores, quando estão diante da sua partida, percebem tudo em volta da sua partida. Percebem um barulho, percebem uma conversa, né? Vê o que está acontecendo nas duas partidas do lado, mas simplesmente não concentra em sua partida. Então lembre-se, você está ali para quê? Para jogar o torneio, né? Se você quer ter um bom resultado, né? Se você não quer ter uma derrota por distração, concentre-se, cobre isso de você, entendeu? Cobre isso de você. Isso é muito importante. Ficar na mesa. Levante o mínimo possível. Em alguns momentos, né, de alta tensão, quando você está muito tenso, você simplesmente às vezes não quer ficar na mesa, não consegue se concentrar, mas cobre-se. Lembre-se, diga para você: por que eu estou aqui? Estou aqui para jogar o torneio, para vencer minha partida. Então,
Se desvie de tudo aquilo que está tirando sua atenção e lembre-se, você foi ali simplesmente para jogar xadrez. Esqueça seus colegas, esqueça seus amigos, enquanto estiver diante do tabuleiro. Quando encerrar o jogo, você vai poder conversar com todos eles, seja qual for o problema. Alimentação. Uma dica simples. Almoce ou coma algo sempre com uma boa antecedência. Simplesmente para o motivo de não te dar sono, né? Para simplesmente, né, você estar se sentindo bem, né? Não fique sem comer. Muitos jogadores cometem o grande erro, né, de comer comida muito pesadas, né? Diante horas de partida, você vai ter que ir no banheiro, infelizmente, né? Então, né, alguns não comem nada e quando estão lá após algumas horas de partida, né, estão com fome. E como que você vai se concentrar com o seu estômago pensando em outra coisa? Então, a alimentação, mantenha o horário e coma coisas leves. O condicionamento físico. O condicionamento físico é muito importante para o xadrez. Geralmente, né, em torneios oficiais, você pode passar em média de partidas de 4 horas, 5 horas. Né? Já joguei até partida de 6 horas. Então, quando você possui um condicionamento físico, você encara essas maratonas com, com mais tranquilidade do que aquela pessoa que não possui algum condicionamento físico. Então, ou seja, crie o seu segundo esporte. Se você gosta de uma natação, se você gosta de alguma arte marcial, se você gosta de correr, una essa atividade física com o seu treinamento físico para o xadrez.